Fala, rapaziada, beleza? Rapaziada, eu tava vendo uma matéria ontem falando sobre isso, né? Todo ano tem aquela frase, né? Esse ano aumenta o limite do Simples Nacional, né? Aumenta o valor do Simples Nacional, o teto vai aumentar, o teto vai aumentar, o teto vai aumentar. Cara, aí eu vi 7 milhões de reais. Querem colocar o teto a 7 milhões. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, os caras chegam no limite tão de filha da puta. Peguei? Ai, desculpa, rapaziada. É ridículo, mano. Ó, vamos pegar 10% ao ano, somando inflação, desvalorização, risco Brasil, né? Porque existe um negócio chamado risco Brasil, né? Vamos lá. Foi em 2018, a última atualização, né? Foi para 4,8 milhões. 2018. Vamos pegar 10% ao ano? Ridículo. 10% ao ano é ridículo. Ridículo. Assim, o valor mais de filha da puta. Sendo filha da puta, você aumenta 10% ao ano. Sendo filha da puta. Então, 4,8 em 2018. Certo? Tá aqui, ó. 4,8. Tá aqui. Dá pra ver aí? Então, dividido por 0,9. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tá aqui. Hoje, o limite do Simples Nacional era para estar no mínimo 11 milhões 150. Tem uma notícia falando que querem aumentar o teto do Simples Nacional para 12 milhões. Cara, é o mínimo. É o mínimo. Se pegar... Rapaziada, nossa, é ridículo. Deveria estar com a mesma alíquota, não deveria nem atualizar a alíquota. Não deveria atualizar a alíquota. A alíquota deveria ser as mesmas, porque eles vão atualizar as alíquotas. Eles vão atualizar. Né? Porque são um bando de maldito, um bando de desgraçado, né? O que atualiza, porque eles vão lá, não aumenta mais o faturamento. Por exemplo, se a pessoa aumenta mais o faturamento e ela fatura mais, ela paga mais imposto com a mesma alíquota. Não precisa atualizar a alíquota. Mas os desgraçados, os malditos, os amaldiçoados, eles vão alterar a alíquota. Eles vão mudar a faixa, sabe? De 4%, 6% vai faturar menos, vai ficar no mesmo tanto. Então eles podem nem alterar a alíquota, mas eles vão deixar nos mesmos limites, entendeu? Eles vão colocar lá 12 milhões, tá? Só que eles vão continuar colocando lá de 300 mil reais paga tanto, de 300 mil e um centavo a tanto vai pagar mais tanto. Então o que eles não vão alterar vai ser... Eu tenho certeza que esse limite dentro eles não vão alterar, né? De tanto a tanto paga tanto, de tanto a tanto paga tanto, né? Eu, por exemplo, o teto, né, que eu pago é 19%, que já é um roubo, já é um estupro. Isso é uma escravidão total. Isso é uma escravidão. Pagar 19% de imposto é escravidão, pô. Sabe por quê? Porque somando todos os impostos entre patrimônio, consumo, renda, folha e outros, dá mais de 50% de imposto de tudo que a gente paga. Então, tudo que você ganha no ano, se você não tiver uma bela estratégia tributária, se você não der vários migués, essa é a verdade, se você não der vários migués, você paga mais de 50% de imposto. Mais de 50% fica com o governo, que não faz porra nenhuma. Ele ainda, sabe como é que ele arrecada mais? Colocando radar. Radar não é para educar. Só gente satânica e demoníaca, gente que tem ligação demoníaca, defende radar. É isso aí, essa é a verdade. Renan, você não sabe o que você está falando. É verdade. Nenhum cristão de verdade defende radar, porque todo mundo sabe que não é para educar. Não é para educar. Porque se fosse para educar, as montadoras limitavam a velocidade do carro. Seriam as montadoras. Porque uma pessoa, se ela quer matar alguém, se ela tá bêbada, ela bebe. Você acha que ela vai seguir radar? Você acha que a pessoa tá totalmente bêbada? Como é que radar educa? Radar educa como? Eu posso estar são, fala são.
Eu posso estar são. Eu posso estar são. Enfim, eu posso não estar bêbado. Eu posso andar 200 por hora se eu quiser. Como é que o radar educa? Não, mas você vai tomar multa. Sim, mas eu posso andar 200. Então não educa porra nenhuma. Não é para educar. É para machucar. O radar é para machucar. O radar é para arrecadar. Porque ele machuca. E a sequela desse machucado é a arrecadação. A consequência desse machucado é a arrecadação. Então não tem a ver com educação. Não tem a ver com educação. É simples porque uma pessoa é 7% a tolerância, né? Acho que até 100 por hora a tolerância é 7%. Acima de 100 por hora a tolerância é 7 quilômetros. É 7%, depois é 7 quilômetros. Tem gente que pega um dado, pega na internet, sei lá, algum hacker, algum chat GPT, 90% das multas do Brasil, ela tá entre 7 e 20% acima. É muito? Não sei, cada um defende o que é muito. Mas a pessoa ela toma multa não é porque ela tá correndo de propósito. Às vezes ela fez uma ultrapassagem, ela tá aqui, ela fez uma ultrapassagem, puta, um radar também multa. Aonde que isso é educação? Aonde que tá educando o povo? Porque é um discurso para otário acreditar, tá? Mas enfim. Então, rapaziada, Simples Nacional, cara, é ridículo, tá 4,8 milhões. Vão fazer, 2018 vai fazer 10 anos, 2028 vai fazer 10 anos, já estamos em 8 anos sem atualização. 8 anos. E as pessoas acham normal. E político vem na rua querendo voto, vão tomar no cu. Vão tomar no cu. 99,9% dos políticos. Vocês nem atualizam a tabela do Simples Nacional. Vocês nem atualizam a tabela do lucro real, vocês não atualizam nada. O Lula vem com a atualização mais 10% em cima do lucro presumido, mais 10% não sei na onde, mais 5% não sei aonde. E a atualização? Quando que pode faturar mais pagando menos imposto? Quando que pode faturar mais pagando o mesmo imposto? É uma raça, pode falar o que quiser. Todos os políticos, para mim, não merecem o mínimo respeito. Todos. Não merece. Porque eles ficam enganando o povo. Eles enganam, aí fica lá. O MEI. Quer ver? A atualização do MEI. Olha como engana a trouxa, mano. Nossa senhora, mano. Como o Brasil engana a trouxa, velho. Nossa senhora, é muito otário no Brasil. É muito otário. É muito otário. Otário. Nossa senhora, mano. É muito otário. Vai tomar no cu. País maldito, mano. De tanta gente otário. Ó. O limite do faturamento do MEI, com projeto para atualizar, é de 81 mil, proporcional a R$ 6.750 por mês. Cara, a isenção do imposto de renda é 5 mil. Vamos colocar 40% de imposto que a gente paga em tudo. Vamos colocar 40% dividido por 0,60. Era no mínimo, para ser mendigo, para você ser mendigo, um MEI mendigo, tinha que ser 8.333. 5 mil dividido por 6. Era para ser o mínimo. Só lembrando que para viver no país mais caro do mundo, sair da pobreza, se não me engano é nas Bermudas. A Suíça foi ultrapassada. Para viver nas Bermudas, ou na Bermudas, né? Não sei se acho que é na Bermudas. Para viver lá, o mínimo para você sair da pobreza é 12 mil dólares. 12 mil dólares para viver no país mais caro do mundo sendo pobre. Então, Renan, o que tem a ver? A gente mora no Brasil, a gente precisa pegar padrão. Não tem um monte de desgraçado aí que adora falar, não, mas Estados Unidos, mas na China, mas na Europa, mas não sei na onde, mas não sei o que, mas na Venezuela, mas em Cuba, mas não sei aonde. Então, esses bando de lambicu, lambitoba, lambiboga, esse bando de lambicu adora ficar usando países de exemplo. Vamos usar país de exemplo? Para você ser pobre na Bermudas, você precisa ganhar 12 mil dólares, tá? Esse é o mínimo. Pode pesquisar aí na internet. O mínimo
para você viver em qualquer lugar do mundo. Você quer ganhar um salário para viver em qualquer lugar. Você fala, não, eu não quero mais morar no Brasil, eu quero morar em qualquer lugar do mundo. O mínimo é 12 mil dólares. 12 mil, tá? Então, rapaziada, aí tá estudando para entre 130 e 144,9. 144.900 menos 40% que é de imposto, menos 40% de imposto, né? Menos 40, então, na verdade, vai continuar praticamente com 81 mil, porque você vai trabalhar, você vai ter condição de trabalhar em cima de 86.940. O governo é muito filha da puta, velho. Vai tomar no cu, mano. Por isso que eles querem um bando de gente idiota, um bando de gente trouxa, um bando de gente imbecil. Por isso que é pão e circo. Pão e circo. Pão e circo a vida inteira. Não vai mudar. O Brasil não vai mudar. É pão e circo, é pão e circo. Ah, o pessoal... Por isso que coloca a Copa do Mundo em ano de eleição presidencial. Por isso, sempre que tem algum tipo de eleição... Por que não coloca a Copa do Mundo? Vamos fazer um projeto um dia, falar com a FIFA, com o careca lá da FIFA. Só pode ter Copa do Mundo num ano que nenhum lugar do mundo tem eleição. É isso aí. Não vai ter eleição. Não tem. Não vai ter distração em nenhum país do mundo. Vai ter que ter uma lei. Não tem o governo mundial, nova ordem mundial. Então junta a nova ordem mundial. Junta aí New Order, New World Order, né? Acho que em inglês é isso, né? New World Order. Nem sei se é assim a pronúncia, né? Mas junta e fala assim que vai ter Copa do Mundo, vai ter Olimpíada só em ano que não tem eleição. Não importa, mas o país tem 4 mil habitantes, não importa. Não pode ter eleição em lugar nenhum do mundo quando tiver um evento global. Então vai ter um evento global? Não pode ter. Por quê? Porque é pão e circo para distrair. Coloca um monte de programa na TV para distrair as pessoas. Programa de TV de tarde, mano. Passa 1 hora falando de Virgínia. 1 hora falando de Neymar. 1 hora, cara. Por que não usa essa 1 hora para falar de político? Porque não pode, porque pode ser assassinado, porque pode ser preso, porque pode ser tomado multa. Então todo mundo tem medo de falar de político, ninguém fala, todo mundo tem medo. A emissora tem medo, tudo bem que recebe bilhões do governo, bilhões. Eu também não falaria, recebendo bilhões, mas você recebe bilhões, e aí você dita, ó, eu vou te dar bilhões e dita o que a emissora tem que falar. A emissora pode falar isso, a emissora não pode falar aquilo. Tem gente que fala que a ditadura acabou, a ditadura militar acabou. Ditadura militar acabou onde? Acabou onde, pelo amor de Deus? Onde que a ditadura acabou? Hoje, você não pode falar o que você quer. Então, pelo amor de Deus, o Brasil é um país realmente de otário, mano. De otário. O pessoal trabalha com esse limite e todo mundo fica quieto, acha normal. Não, tá certo, Renan. Pô, 4,8 milhões. É muito. Onde que 4,8 milhões é muito dinheiro, velho? Não é muito dinheiro, sendo que você tem, na verdade, você tem 2,4 para trabalhar. Você não tem mais que isso para trabalhar, porque 4,8 não é lucro líquido, 4,8 é faturamento. Então aí engana mais as pessoas. Aí você tem o 2,4 para trabalhar, com o risco do Brasil. Ah, pelo amor de Deus, mano, é ridículo. Fora que esses 2,4 você paga imposto de um monte de coisa. Então aí você lucra em cima desses 2,4, né? Você tem isso para trabalhar, você não tem 4,8 para trabalhar, você tem 2,4. Aí em cima do lucro você paga imposto de renda, pessoa física, você paga no consumo, aí você vai comprar uma água, você paga não sei o que, aí você compra gasolina, aí você tem carro, aí você tem que pagar o IPTU do carro, então você paga para manter, você paga para ter, então você paga para manter e para ter, né? Para manter a manutenção, para ter, só por você ter, você tem que pagar IPTU. Só por você ter. Você tem que pagar. E o brasileiro aceita, calar. Nossa, importante é termos o SUS. O importante é que tenha o SUS. O SUS tem meu respeito só quando parar de morrer gente na fila. Enquanto tiver gente morrendo na fila, o SUS não tem meu respeito. Ah, Renan, mas hospital particular também morre. Então, o hospital particular não tem respeito. É simples. Eu vou xingar tanto o hospital particular. Morreu gente na fila do Einstein? Então eu vou xingar o Einstein. Morreu gente na fila do Sírio-Libanês? Então é um lixo. É isso aí. Morreu gente na fila esperando tratamento? O hospital é um lixo, na minha opinião. Renan, o que você acha daquele hospital? Um lixo. Por quê? Porque morreu gente na fila. Não importa se é particular, tô cagando e andando. É particular, é da minha família. Renan, mas o hospital é da sua mãe.
Hospital é um lixo. Pronto, é um lixo. Então, não importa. O SUS vai ser bom o dia que todo mundo conseguir ser atendido rápido. Ah, eu preciso fazer uma cirurgia. Em menos de um mês, você já está fazendo a cirurgia. Em menos de um mês, você já está fazendo. Pronto. E olha lá, ainda estou chutando alto. Um mês ainda é muito tempo. Agora, se tudo, falar assim, ó, o histórico, não tem uma pessoa que agendou uma cirurgia no SUS, agendou um exame, um atendimento, passou de um mês. Um mês, olha, eu estou dando um prazo gigantesco, um mês. O dia que o Brasil inteiro, qualquer pessoa, eu quero fazer um tratamento de câncer, de AIDS, de não sei o que, não demorar mais de um mês, aí o SUS, aí eu vou bater palma, aí eu vou tatuar. Eu vou tatuar em algum lugar do meu corpo, vou tatuar no SUS, eu vou tatuar. Mas enquanto tiver gente esperando mais de um mês, enfim, e tem gente que acha bom. Quantos acidentes são causados no Brasil? Você não vê motoqueiro tá andando, do nada cai num buraco? Cadê o imposto? Político deve ter enfiado no cu, né? Deve ter enfiado no cu da mulher dele, deve ter enfiado no cu da amante dele, né? Por que deixa buraco na rua? Esse demoníaco, esse político demoníaco, ele vem pedir voto nas eleições. Aí ele vai lá comer pastel, né? Fazer aquele negócio lá pra agradar o retardado. Todo retardado bate palma. Mas político comendo pastel, tomando caldo de cana e gente batendo palma é retardado. É retardado, é retardo. Isso é retardo, tá? As pessoas não sabem. Não, Renan, sou retardado, não. É, é retardado. Fica batendo palma, político lá batendo, vestindo de gari, de lixeiro, se vestindo lá de gari. Pelo amor de Deus, mano. Nossa senhora, o Brasil tem que se fuder muito, mano. O Brasil tem que se. Nossa, muita gente no Brasil tem que se fuder, mas gostoso. Ah, aqui, aqui não chegou nem aos poucos ainda do tanto que o brasileiro tem que tomar no cu. O brasileiro. Ah, o Brasil não tem pra onde piorar. Tem. Oxe, o tanto de gente que no final de semana tá nem aí. Oh, mas você viu o que aconteceu na política? Ai, não, vou me preocupar, não faço nada. É isso aí, cara. Se você não vai na internet se revoltar, se você tem vergonha de fazer vídeo para jogar na internet revoltando, contando os casos que você tem, os casos, as coisas que você pensa, as coisas que acontecem com você. Então, ó, aconteceu tal coisa comigo na empresa, culpa do governo. Aconteceu outra coisa, culpa do governo, culpa do governo. Enquanto não tiver gente assim, ah, Renan, você tá falando isso porque tá no atual governo. Você tem algum distúrbio mental? Pega o meu canal lá em 2020, 2021, 2022, quem era o presidente. Vê se eu xinguei pouco o Bolsonaro. Se eu xinguei bem pouquinho ele. Se eu xinguei bem pouco. Se eu não vim aqui falando que pra mim aquele cara não deveria. O Bolsonaro deveria passar ele e a família dele não deveria passar nunca nem perto do Brasil. Não era pra estar aqui, não era pra gerenciar, não. Uma pessoa que não sabe conversar, uma pessoa que não sabe negociar. E, ixi, eu tô falando de presidente. O tanto de vereador corrupto que tem aí, o tanto de político de ligação com o PCC, o tanto de político que tem ligação com o PCC, o tanto que tem, cara. Então, é, nossa senhora, é muito difícil. O Brasil é difícil. O Brasil é difícil. É difícil bater, porque ninguém tem coragem de bater com crime organizado. Eu não tenho. Eu não tenho. Ah, o crime organizado, Renan, se tem coragem de bater com crime organizado? Deus me livre. Não quero, não. Ah, Renan, então o crime organizado está dominando o Brasil. Deixa quieto, então. Então nunca mais eu falo de política. Deixa quieto, não quero. Deixa eles trabalharem em paz. É isso que eu quero. Ah, mas eu comando vermelho, eu pensei assim, eu não falo nada. Deixa quieto, não vou falar nada. Fico quieto, não sei. Renan, mas e o político? Não sei de nada. Não sei. Então, é muito difícil. Esse país aqui, cara, é ganhar dinheiro, tirar o visto. Eu já tenho meu visto, já tenho meu passaporte. Então, começou a dar muita merda, velho. Paga a passagem, junta o dinheiro, você tem que ter o dinheiro da passagem. Da passagem. É isso. Quanto que tá pra ir pro Paraguai, pro Chile, pro México, pra Europa? Quanto que tá pra ir pra Dubai, pra Austrália, por exemplo? Tenho vários amigos na Austrália, um monte de amigo lá. Tiago, os dois Rafael, tudo estudaram comigo no Zampier, tá todo mundo na Austrália. Então começou a dar muita merda, cara. Ô, Tiaguinho, mano, o Tiaguinho já me chamou várias vezes pra ir pra lá. Ele, mano, vem morar aqui com a gente e tal. Chama direto. Chamou agora, vai fazer 3 meses. Aí eu comentei na foto dele, ele, e aí, tô te esperando, hein, Renan. Então, parece que é Deus, tá, ó, Renan. Tá meio que encaminhando. Porque aqui não vai dar, mano. Aqui é um país de doente, mano. Um país de doente. Aqui é muita gente querendo foder o próximo, é muita gente. Sei lá, mano. Isso aqui é muita gente lambendo o saco de demônios. É isso, essa é a verdade. Muita gente que
bate palma para anticristo. Tem muito brasileiro, o Brasil é o país onde mais se bate palma para anticristo. Vê uma pessoa que é 100% anticristã, o brasileiro tá batendo palma. O político, ele não faz um projeto anti-aborto, tá todo mundo batendo palma. Todo mundo, ué, mas o aborto é contra a Bíblia. Aí a pessoa tem um escapulário, a pessoa tem uma tatuagem de Jesus Cristo, a pessoa tem uma tatuagem de crucifixo, que para mim significa Jesus Cristo, então tem um brinco de crucifixo, mas a pessoa, ela vota no político, que o político, quando pergunta sobre aborto, ele foge do assunto. Então vamos falar de aborto, esse assunto não fala, é polêmico. Só que lá no púlpito, lá no púlpito lá do governo, ele fala o nome Jesus Cristo. Ele tem coragem de falar essa palavra, esse nome. Ele tem coragem de citar. Ele tem medo de falar de aborto, mas ele tem maior orgulho de falar o nome de Jesus Cristo. É isso. E um monte de gente bate palma. Vou bater palma, vou bater palma. Um monte de cristãos, um monte de cristãos sendo assassinados na África. Um cristão morrendo pra caramba. Morre. O governo aqui atual não é a favor dos negros? É a favor do negro, de negro. Quantas vezes você viu o atual governo falando dos assassinatos que tem de negro? Não tem todo mundo, né, contra o racismo? Não é todo mundo contra o racismo? Não, eu sou contra o racismo. Eu sou contra o racismo, contra o racismo. Entra na rede social e vê quantas vezes a pessoa compartilhou que tem genocídios na África contra cristãos. Então, não, Renan, primeiro vamos falar de negro. Vamos citar a característica da pessoa, né? Porque hoje em dia tem que citar característica, não pode falar pessoa. Morreu uma pessoa. Não, pessoa não. Morreu um branco, morreu um negro, morreu um gordo. Pessoa gorda é assassinada. É assim que sai na mídia, né? Então, quantas vezes você viu falando de negros sendo massacrados? Eles não estão sendo só mortos, eles estão sendo massacrados na África. Quantas vezes você viu a Globo falando disso? Racismo é errado. Mas será que o racismo está acima de assassinato? Está acima de assassinato? Está acima de uma piada com o negro? É isso. Quantas pessoas? Eu já fiz vários vídeos disso. Esse aqui deve ser o 20º vídeo falando sobre negros assassinados. Ó, cristãos, ó, se liga. Cristãos perseguidos na África. Então, dá só uma pesquisadinha aí. Vê se o seu padre está falando disso. E o seu pastor? Será que o seu pastor está falando sobre isso? A perseguição, no Google, a perseguição aos cristãos na África atingiu níveis críticos, sendo a região considerada um dos maiores focos de violência religiosa do mundo. A violência é impulsionada sobretudo pelo extremismo islâmico e por disputas territoriais, resultando no deslocamento de milhões de pessoas e no martírio de milhares de fiéis. Nigéria e África subsaariana é o epicentro da violência. Grupos extremistas como Boko Haram e o Estado Islâmico na África Ocidental, chamado ISWAP, além de pastores nômades, Fulani, realizam ataques brutais a vilarejos, igrejas e escolas somente na Nigéria. Não, calma, ponto. Igrejas e escolas, ponto. Somente na Nigéria, milhares de fiéis foram mortos ou sequestrados nos últimos anos. Moçambique. Na província de Cabo Delgado, no norte do país, cristãos têm sido alvo constante de insurgentes ligados a grupos extremistas islâmicos que destroem igrejas, decapitam moradores e forçam a fuga de milhares de pessoas. Chifre da África, Somália e Eritreia. Na Somália, o cristianismo é quase inexistente na vida pública devido à forte atuação do grupo extremista Al-Shabaab e ao histórico de radicalismo islâmico na sociedade. Na Eritreia, o governo restringe severamente a liberdade religiosa, mantendo líderes e fiéis de igrejas não registradas em prisões arbitrárias. E eu vou filmar, tá? Pra vocês não falarem que eu tô falando besteira. Você tirou isso daí da onde? Eu vou filmar aqui no Google. Tá aqui, ó. África Central. Em países como Burkina Faso e República Central Africana, o aumento da presença de grupos jihadistas no deserto do Saara e na região do Sahel tem provocado sequestros e tal. Tá aqui, ó. Vou filmar. Deixa eu tirar aqui, ó. Vou filmar, vou virar aqui. Aí, ó. Vou até aumentar a tela aqui. Aí, ó. Olha lá, ó. O dia. Tá aqui, ó. O dia. Tá aí, ó. Cristãos perseguidos na África, ó. Aí, ó. Olha lá, ó. Tá aí. Ó, vamos pesquisar aqui, ó.
Ó, cristãos sofrem perseguição há 9 horas, ó. Aqui, ó. Aqui, há 9 horas. A Nigéria, o maior cemitério do mundo para cristãos. Mais de 7 mil cristãos foram mortos na Nigéria. 380 milhões de cristãos, ó, servindo cristãos, perseguindo. Qual é a situação de cristãos na Nigéria? Porque o Trump não sei o que, cristãos perseguidos na África dão testemunho de uma fé, tal. E aí? Você é contra o racismo? Cadê o seu canal falando sobre isso? Cadê o seu canal? Cadê o seu canal falando um pouquinho sobre isso? Dando luz. Ah, Renan, mas eu não vou fazer nada. Pode, você tem que dar luz a esse assunto. Você tem que dar luz, né? Pega o meu canal aí. Renan, é a primeira vez que você fala, é mesmo, filho de uma puta? É mesmo, oh, filho de uma puta? Como você, a sua mãe é uma super puta? Vê se eu já não falei umas 40 vezes sobre esse assunto no meu canal. Pega os meus vídeos antigos aí, vê se eu já não falei umas 40 vezes sobre isso. Cristãos perseguidos. Vê quantas vezes os políticos atuais, Nicolas, Ana Campagnolo, vê quantos políticos de direita que são cristãos, vê os políticos de direita quantas vezes eles falaram sobre cristãos sendo perseguidos. Eu já falei várias vezes, eu vou num monte de igreja, nenhum padre fala sobre isso. Em 2019 eu estava namorando a minha ex-namorada, a Thaís, e um padre negro, que ele é padre até hoje na igreja, onde a minha ex-namorada canta, sempre cantou lá, desde os 16 anos ela canta lá na igreja. Teve aquele ataque na França, teve um ataque de bomba, toda hora. Reze pelas pessoas da França, reze pelos parisienses, reze que não sei o que. Na mesma semana, quase 400 cristãos foram massacrados na África. Eu peguei, mandei no grupo da igreja onde tem um padre, tem todo mundo, mandei no grupo, eu fui, a minha namorada me deu uma puta bronca, Renan, não faz isso. Eu quero ver se o padre vai falar. O padre negro, ele é padre até hoje lá. Ele, na missa, eu fui na missa de quinta, eu fui na missa de sexta, eu fui na missa de sábado e na missa de domingo, 6 horas da tarde. Cadê que o padre comentou? E ele é negro. E aí? Meu filho, vocês negros, os negros precisam tomar muito cuidado porque, então, se você é negro e é cristão, você tá sozinho no mundo, tá? Desculpa falar. Desculpa, você tá sozinho no mundo. Você tá sozinho. Se você não se apegar à sua família, aos seus amigos de verdade, você tá sozinho no mundo. Você tá sozinho. Você já é discriminado. Já é discriminado pela cor, né? Que é um negócio que não tem como entender. Discriminado pela cor. Você pode ser que você vai ser discriminado mais pela sua religião do que pela sua cor. Presta atenção. Ah, você é negro? Tá, tudo bem. Mas qual a religião que você é? Cristão. Mata. Vai ser tipo isso. Ah, o Renan tá falando absurdo. Então grava esse vídeo aqui. Manda pra um parente seu que é negro. Manda, tá? O vídeo não tinha nada a ver com negro, mas a gente tem que falar porque tem que dar luz a isso. Tem que dar luz. Porque cristão tá sendo atacado em todo lugar. E não tem um filho da puta pra falar no Brasil. Pega aí, vê na Globo, vê no Estadão, vê no Exame, vê no SBT, na Record. Que a Record é cristã. Quantas vezes a Record fala sobre massacre de negros? Quantas? Eu vou colocar nesse título aqui, vai ser um título bem esquizofrênico. Um título falando sobre teto do Simples Nacional e não sei como é que eu vou descrever para o YouTube não cair o vídeo. Mas eu vou ter que escrever alguma coisa negros para chamar atenção. Vou ter que colocar um título bem polêmico para ver se as pessoas assistem. Tá bom? Porque é um país que não dá para entender. Esse aqui é um país muito louco. Não sei quem fez uma maldição para cima desse país, mas lambem o saco da mídia, enquanto seus irmãos cristãos, porque você é cristão, então os negros lá são seus irmãos, igual judeu, todo mundo é irmão, igual os árabes, né, o primo, prima, tal, então eles são irmãos. E na sua rede social, você já fixou um post ali no Facebook, já fixou cristãos sendo assassinados, cristãos sendo mortos? Entra no meu LinkedIn, vai vendo quantas vezes eu postei sobre isso. Agora vê quantas vezes a mídia postou. O Fantástico, domingo à noite, deve ser uma das maiores audiências. Quantas vezes o Fantástico, Domingo Espetacular, fez 2 horas de matéria falando sobre cristãos sendo assassinados. Cristãos negros, mas é cristão branco.
cristão branco, né? Que hoje em dia ninguém dá atenção. Ah, é cristão, ah, mas é branco, então foda-se. Então, mas lá na África parece que tem mais negro do que branco. Eu acho, né? Nunca fui pra África. Mas parece que na África tem mais negro do que branco. Parece. Às vezes você acha um negro na África. Às vezes. É raro achar um negro na África. Então eles estão sendo decapitados, tá? Não sei nem se pode falar essa palavra, mas ó, eles estão sendo, ó, é isso aí. Então, normal? Normal. Ah, tudo bem. E a mídia não se revolta? E o governo não se revolta? Cadê os vereadores, os prefeitos, os governadores? Cadê os senadores, né? Cadê os ministros? E aí? Ninguém fala nada, cara. Ninguém fala nada. É isso aí. Mas tem um monte de gente de direita, né? Um monte de gente de direita. Não, político sim é cristão. Político é cristão de verdade. É mesmo? É mesmo. É nóis, tamo junto.